Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, uma obra de Daniel Goleman, e hoje a gente vai falar sobre a neurologia da empatia. Como é que a empatia atua no nosso sistema neuronal? Como é que esses dois se articulam, né? Daniel Goleman fala o seguinte: como tantas vezes acontece na neurologia, os relatos de casos peculiares e bizarros estão entre os primeiros indícios de que há um componente cerebral na empatia. Um trabalho de 1957, por exemplo, examinava vários casos em que os pacientes com certas lesões na área direita dos lobos frontais, ou lobos frontais, tinham um déficit curioso. Não eram capazes de entender a mensagem emocional através do tom de voz das pessoas, embora fossem perfeitamente capazes de entender as palavras. Os muito obrigado, sarcásticos, agradecidos ou furiosos tinham todos o mesmo sentido neutro para eles. Em contraste, um trabalho de 1979 falava de pacientes com danos em outras partes do hemisfério direito que tinham uma falha bastante diferente na percepção emocional. Estes eram incapazes de expressar suas emoções através do tom de voz ou gestos. Sabiam o que sentiam, mas simplesmente não eram capazes de transmiti-lo. Todas essas regiões corticais do cérebro, observaram os vários autores, tinham fortes ligações com o sistema límbico. Esses estudos serviram como o pano de fundo de um trabalho para um seminário de Leslie Brothers, psiquiatra do Instituto de Tecnologia da Califórnia, sobre a biologia da empatia. Examinando relatos neurológicos, Brothers aponta as amígdalas corticais e suas ligações com a área de associação do córtex visual como parte do circuito-chave do cérebro que estão por trás da empatia. Grande parte da importante pesquisa neurológica vem do trabalho com animais, sobretudo primatas não humanos. O fato de que esses animais demonstram empatia, ou comunicação emocional, como Brothers prefere chamar, fica evidenciado não apenas pelas histórias que são relatadas, mas também por estudos como o seguinte. Primeiro, treinaram-se macacos resos para terem medo de um determinado som, fazendo-se com que o ouvissem enquanto recebiam um choque. Depois eles aprenderam a evitar o choque, empurrando uma alavanca sempre que ouviam o som. Em seguida, pares desses macacos foram postos em jaulas separadas, tendo como única comunicação entre si um circuito fechado de TV que lhes permitia ver as feições um do outro. O primeiro macaco, mas não o segundo, ouvia então o som temido que trazia uma expressão de pânico à sua cara. Nesse momento, o segundo macaco, vendo o medo na fisionomia do primeiro, empurrava a alavanca que impedia o choque. Um ato de empatia, se não de altruísmo. Havendo estabelecido entre os primatas não humanos, que os primatas não humanos são capazes de captar emoções a partir da expressão facial de seus iguais, os pesquisadores inseriram delicadamente longos eletrodos pontiagudos no cérebro dos macacos. Esses eletrodos permitiam a gravação da atividade num único neurônio. Os eletrodos que monitoravam os neurônios no córtex visual e nas amígdalas mostraram que quando o macaco via a cara do outro, essa informação levava ao disparo de um neurônio primeiro no córtex visual e depois nas amígdalas corticais. Esse caminho, claro, é uma rota padrão da informação emocionalmente estimulante. Mas o que surpreende nos resultados desses estudos é que também identificaram neurônios no córtex visual que parecem disparar somente em resposta a expressões faciais ou gestos específicos, como um ameaçador abrir a boca, uma careta terrível ou um dócil agachamento. Esses neurônios são distintos de outros na mesma região que reconhecem rostos familiares. Isso poderia significar que o cérebro se destina desde o princípio a responder a expressões emocionais específicas, ou seja, que a empatia é um dado da biologia.
Outra linha de indícios para o papel-chave do caminho amígdala-córtex na leitura e resposta de emoções, sugere Brothers, é a pesquisa na qual foram cortadas as ligações entre amígdalas e córtex de macacos selvagens. Bom, quando os soltaram de volta a seu habitat, esses macacos podiam praticar tarefas comuns, como alimentar-se e subir em árvores, mas os infelizes animais tinham perdido qualquer noção de como reagir emocionalmente aos outros. Mesmo quando um deles fazia uma abordagem amistosa, os outros fugiam. E eles acabaram se isolando, evitando contato com o grupo a que pertenciam. Brothers observa que as mesmas regiões do córtex, onde se concentram os neurônios específicos das emoções, são também as de mais densa ligação com as amígdalas. A interpretação de emoções envolve os circuitos amígdala-córtex, que têm um papel-chave na organização das respostas adequadas. O valor para a sobrevivência desse sistema é óbvio, observa Brothers. A percepção da aproximação de outro indivíduo deveria determinar um certo padrão de resposta fisiológica e muito rapidamente, que fosse apropriado à intenção de morder, de entrar numa gostosa sessão de cafuné ou copular. Uma base fisiológica semelhante da empatia em nós humanos é sugerida numa pesquisa realizada por Robert Levinson, psicólogo da Universidade da Califórnia em Berkeley, que estudou casais em que cada cônjuge tentava adivinhar o que o outro estava pensando durante uma acalorada discussão que mantinham. O método dele é simples: o casal é filmado em vídeo e suas respostas fisiológicas vão sendo medidas enquanto eles discutem um problema importante no casamento deles. Educação das crianças, hábitos de despesa e coisas assim. Depois, cada um deles vê o filme e descreve o que sentia, momento a momento. O outro cônjuge revê a fita, desta vez tentando interpretar os sentimentos do outro. A mais precisa acuidade empática ocorreu nos maridos e esposas cuja própria fisiologia identificava a do cônjuge que eles estavam vendo. Quer dizer, quando uma pessoa suava mais, a outra também. Quando um sofria uma queda nos batimentos cardíacos, o mesmo acontecia com o outro. Em suma, o corpo de um imitava as mais sutis reações físicas do outro. Se aquele que estivesse vendo o filme repetisse o mesmo comportamento fisiológico que tivera na situação ao vivo, este dado era apontado como um indicador de que ele não era capaz de entender o sentimento do outro. Só quando o corpo de um entrava em sintonia com o corpo do outro é que ocorria a empatia. Isso sugere que quando o cérebro emocional dirige o corpo com uma forte emoção, o calor da fúria, digamos, há pouca ou nenhuma empatia. Empatia exige bastante calma e receptividade para que os sutis sinais de sentimento de uma pessoa sejam recebidos e imitados pelo cérebro emocional da outra pessoa. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.